Noite, boa noite, boa noite, boa noite. Robson Gonçalves falando. Aliás, boa noite, bom dia ou boa tarde. Tem muitas pessoas que vão assistir essa live aí amanhã, de dia, amanhã à noite, amanhã à tarde. Sejam todos muito bem-vindos. E hoje nós vamos falar de um assunto muito importante. Nós vamos tratar hoje da pessoa mais importante da sua vida. Quem é a pessoa mais importante da sua vida? Olha o sorriso. Se você falou que é seu filho, que é sua esposa, se você errou, é você mesmo. Quem eu sou? Hoje eu vou contar para vocês aí um pouquinho da minha história e também eu contando um pouquinho da minha história, você vai entender um pouquinho mais da sua história também. Essa é uma ferramenta exclusiva da metodologia Você Merece Ser Livre, criada por mim, Robson Gonçalves. São vários conhecimentos juntos numa só ferramenta. Então é uma ferramenta, podemos dizer, de autoconhecimento. Então quem é você? Quem eu sou? Hoje você vai aprender o seu perfil comportamental. Por que você é assim? Por que você reage de formas diferentes a todas as coisas que te cercam? É um prazer para mim estar falando com vocês. Estamos aí muito felizes. Estamos aqui no Instituto Você Merece Ser Livre, que fica em São Paulo, tá? E a gente vai estar batendo um papo aí muito interessante. Eu costumo dizer que cada ser humano é um universo a ser desvendado. Cada ser humano é um universo inteiro a ser desvendado. Você sabia que você tem muitos segredos que nem você mesmo sabe? Você concorda comigo que se você aprender a se conhecer, se você souber quem é você, você vai enxergar o mundo de uma forma diferente? Mas quem é você? Você já parou para se analisar? Tem pessoas que falam, eu sou advogado. Tem pessoas que falam, não, eu sou cabeleireiro, eu sou pedreiro. Então as pessoas elas usam várias nomenclaturas, mas elas não entendem que você não é isso. Você é um universo inteiro. Você é um universo inteiro a ser desvendado. E hoje eu vou ajudar você a desvendar um pouquinho aí da sua vida. Quem é você de fato, né? Então, Robson, como assim? Eu sou um universo inteiro a ser desvendado? Sim, você é um universo inteiro a ser desvendado, o seu cônjuge, os seus filhos, as pessoas que trabalham com você na sua equipe. Então, hoje você aprendendo como funciona você, você vai aprender como funciona o outro, tá? E como que surgiu essa ferramenta? Foi uma junção aí de vários conhecimentos que o Robson tem, vários estudos aí do meu despertar. Há mais de 15 anos eu comecei a despertar para várias verdades. E a primeira coisa que eu tive que aprender, que eu vou passar para vocês agora no próximo slide, é sobre a mente. Então, eu não tenho como te ensinar quem é você se eu não te explicar como é que funciona a mente, como que funciona a mente do ser humano. Você já deve ter ouvido falar disso, mas hoje eu vou explicar para você de forma bem diferente. Então nós temos aí a nossa mente consciente, né, que representa aí 5%, né, que os profissionais aí de psicologia eles nos ensinam isso. Tem alguns que falam que é só 3%, que é o consciente. O que é o consciente, Robson? Eu vou para frente, eu vou para trás, eu vou para o lado. Eu estou conscientemente escolhendo as palavras que eu tenho que falar com você, né? Conscientemente. Eu falo, eu gesticulo, eu vou para frente, eu vou para trás, eu tomo as minhas decisões conscientemente, 5%, ok? Porém, 95% é o seu subconsciente, é o que Freud dizia, ele estava tentando explicar, ele morreu tentando entender a mente de Deus. Eu falo isso no meu livro, Você Merece Ser Livre, né? Freud ele queria desvendar, o maior objetivo da vida dele era desvendar a mente de Deus. Como que Deus pensou em tudo? Né? Assim como Albert Einstein, ele morreu tentando descobrir o pensamento de Deus. Olha que legal, eu falo disso no meu livro, Você Merece Ser Livre. Então a mente subconsciente, a mente consciente, ela é apenas a ponta do iceberg. Você mesmo, os seus mistérios, tudo que te cerca, todos os segredos. Lembra que eu te falei ali no primeiro slide que você é um universo a ser desvendado? Está tudo no seu subconsciente. Tem tanta coisa no seu subconsciente aí, armazenado de crenças, de coisas que você nem imagina
que você tem, você armazena aí no seu subconsciente. Então as pessoas falam assim, Ross, mas você está me falando que conscientemente eu tomo as decisões, correto? Sim. Lembra que a gente fala que o subconsciente é que manda? O que está dentro do seu subconsciente é o que comanda a sua vida? Então eu estou escolhendo aqui, porém o meu subconsciente, de acordo com as informações que eu tenho, é que determina de fato o rumo da sua vida. Nós temos vários psicólogos e psicólogas aqui no nosso Instituto Você Merece Ser Livre, e tem dados, tá, de psicologia, Augusto Cury, que ele fala muito isso. Até os 7 anos de idade é formado a personalidade de um ser humano. Até os 7 anos de idade, você armazenou no seu subconsciente, que representa 95% da sua personalidade, representa 100 mil nãos. Você ouviu até os 7 anos de idade, contra apenas 15 mil sims. Então a gente pergunta para as pessoas às vezes, né? Você se acha negativo ou positivo? Tem pessoas que falam, não, eu sou positivo, Ross. A minha vida tá uma bagunça, eu não ganho dinheiro, tá tudo errado, mas eu sou positivo. Ou seja, o louco, ele não sabe que é louco. Se você aprender que você é negativo conscientemente, você muda a sua vida. O louco, ele sempre acha que o outro é louco. Tem pessoas que chegam em mim e falam, não, Robson, eu sou positivo. Tá tudo errado na minha vida, eu não ganho dinheiro, tá tudo bagunçado, eu não me dou bem no amor, eu não tenho saúde, eu tô doente, eu tomo um monte de remédio, mas eu sou positivo. Olha isso. A pessoa tem uma narrativa, mas a vida dela mostra outra. Então, às vezes, você não enxerga o que você precisa mudar. Então, eu estou aqui hoje cara a cara com você, a minha cara redonda, cara a cara com você, para falar para você, olha, você precisa rever os seus conceitos. Hoje eu vou te dar informações, eu vou te dar de mão beijada, tudo que você precisa para entender como é que funciona aí essa sua cabecinha, esse seu subconsciente. Quando eu comecei a aprender essas coisas, eu comecei a perceber o seguinte, falei, então tá explicado muita coisa. Porque eu não entendia por que a minha vida não andava, por que não dava certo as coisas. Eu morava num barraquinho lá na comunidade e eu comecei a perceber, lembra desses 95% que está lá no subconsciente, que é inconsciente? Eu comecei a estudar isso. Eu comecei a estudar PNL, Programação Neurolinguística. Eu fiz uma terapia registracional. E na próxima tela, eu vou falar para vocês como que funciona aí as nossas 5 saúdes, que eu cheguei a essa conclusão, tá? A minha história, ela começa bem antes de eu nascer. Essa cara redonda aqui tem uma mistura de muita coisa, que vocês nem imaginam. A minha história começa antes mesmo de eu nascer. Quando a minha mãe engravidou de mim, do Robson Gonçalves, ela já tinha 2 filhos, homens, com 2 homens diferentes, e nenhum dos 2 pais assumiram a criança. A minha mãe veio do Pernambuco, analfabeta, tentar a sorte em São Paulo. O meu pai veio da Bahia, semi-analfabeto, e naquela época, quase 40 anos atrás, a única oportunidade que tinha para os nordestinos aqui em São Paulo era frigorífico. E tem um frigorífico chamado Cajamar. Minha mãe foi trabalhar lá e meu pai também. Eles se conheceram, tiveram um romance e essa cara redonda está aqui hoje falando com vocês. Porém, Ross, mas como que a sua história começou antes mesmo de você nascer? É importante você analisar de onde veio o seu pai, de onde veio a sua mãe, tá? Porque olha que interessante, a minha mãe, ela semi-analfabeta, sem cultura. Ela já tinha 2 filhos com 2 homens diferentes que não assumiram o filho. Teve um romance com meu pai e a minha mãe engravidou. Ela já tinha um filho ali com 3 anos de idade e o outro com 1 ano de idade. Eu seria o 3º filho com o 3º homem diferente, com o 3º pai. As pessoas da família da minha mãe, a irmã dela, que era minha tia, que ajudava a cuidar dos filhos dela, e os parentes próximos da minha mãe, orientou ela o seguinte, você precisa abortar. Você precisa abortar porque você é burra. Todo homem que você arruma, você engravida. Ou seja, naquela época não tinha conhecimento, naquela época não tinha preservativo, não tinha remédio, e graças a Deus, que talvez eu nem estaria aqui, né, contando a minha história para vocês. Então, olha que interessante isso. E eu cresci ouvindo isso que eu estou falando para vocês, viu? A minha mãe, na inocência dela, ela pensou assim, mas quem cuida de 2, cuida de 3. Rita Gonçalves, onde você estiver, dá uma salva de palmas aí para minha mamãe, Rita Gonçalves, maravilhosa, ela tá lá no Pernambuco passeando, né? Tá lá tranquila. E ela falou assim, não, ela permitiu que eu nascesse, ela deixou o Robson nascer. Ela falou, não vou abortar.
E eu sou muito feliz por isso. Porém, foi aí que começou todos os meus problemas. Eu conto isso nas palestras, aí as pessoas ficam assim, mas como assim, Robson? Começou os seus problemas. Você acabou de dar palma para sua mãe, você acabou de agradecer. Pois é, a história toda vem agora. A minha mãe, na inocência dela, ela pensou o seguinte, olha, Deus ele já me deu 2 filhos, o Rogério Gonçalves e o Ronaldo Gonçalves. Agora, Deus está me abençoando com uma menina. Você vê que eu adoro rosa. E não foi proposital que eu vim de rosa, não. Não sei porquê. Eu ia vir com outra camisa hoje. Eu acabei colocando essa daqui, mas tudo bem. Ela, Rita Gonçalves, ela decidiu que eu seria Rosemary. Eu fui gerado 9 meses como Rosemary. Eu saí do hospital todo de rosa. O enxoval tudo para mulher. Ela não fez ultrassom, ela não quis nem saber o sexo da criança, porque ela tinha certeza que Deus estava abençoando ela com uma menina, que era o sonho dela ter uma filha mulher. E aí que começou todos os meus problemas. Eu fui gerado 9 meses como Rosemary. Graças a Deus, saí de rosa do hospital. Qualquer dia eu posto aí para vocês uma foto de rosa saindo do hospital. Porém, nesses 9 meses de gravidez, a minha mãe sempre passava a mão na barriga e me chamava de princesa, de Rosemary. Quando eu fiquei 17, 18 anos de idade, eu fiz uma terapia regestacional, que a gente chama hoje de terapia do renascimento, aonde eu voltei no ventre da minha mãe, através de uma terapeuta, e eu lembro, eu fico até emocionado, tá? Se eu chorar, é normal, tá? Mas eu não vou chorar não, porque eu sou um cara controlado emocionalmente, tá? Eu voltei na barriga da minha mãe, através de uma terapeuta, e eu ouvia a minha mãe passando a mão na barriga e me chamando de princesa. Eu chorava na barriga da minha mãe e dizia assim, não mamãe, eu sou menino, eu não sou menina. Então, ou seja, 9 meses eu fui sendo rejeitado, eu com aquele sentimento de rejeição. E o meu pai também me rejeitou, porque quando a minha mãe engravidou, o que o meu pai fez? Em vez dele assumir, ele meteu o pé, ele sumiu. E a minha mãe teve o terceiro filho com o terceiro pai, que também não assumiu a criança. É claro que a minha mãe, quando ela me viu, quando eu nasci, que ela viu essa cara redonda, ela se apaixonou por mim. Ela deu para mim aquilo que ela poderia ter. Porém, ela não sabia que ela estava criando em mim um monte de traumas, um monte de bloqueios. Eu era um jovem tímido, eu não falava em público. Olha isso. Hoje eu tenho um livro publicado, faço palestra no Brasil inteiro, mas eu era tímido, mesmo eu sendo bonito, com essa cara redonda, lindo, maravilhoso, eu não arrumava namorado, eu tinha complexo de inferioridade, eu sempre me sentia inferior às pessoas, tudo porque eu fui rejeitado no ventre da minha mãe. Então eu faço uma pergunta para você, às vezes você tem traumas aí intrauterino. Eu me tornei terapeuta emocional justamente para poder me entender, e hoje eu trabalho ajudando pessoas com a terapia. No Brasil todo eu ajudo pessoas a encontrar-se emocionalmente graças à minha história. Então nada é por acaso, nada é em vão. Tá? Então eu agradeço muito a minha história. Olha que interessante, a gente passando nessa tela aqui, você percebe que eu criei uma metodologia toda em cima da minha história, né? Você tem 5 saúdes que você precisa trabalhar, essas 5 saúdes, tá? Que é a saúde familiar, mental, física, espiritual e financeira, tá? Tô aqui um pouco emocionado porque a minha história é emocionante. Se você estiver se emocionando, nem pode chorar, que ninguém tá vendo mesmo. É só você e você, tá? Mas eu quero que você entenda que muitos dos seus traumas, dos seus bloqueios hoje, tá lá no ventre da sua mãe e você não sabe. Existem mais mistérios entre o céu e a terra que possa sonhar nossa vã filosofia, já disse aí William Shakespeare. Então tem muita coisa que você precisa começar a entender primeiro, aceitar. Quando você aceita, você pensa assim, eu acho que eu tenho muita coisa aí lá na barriga da minha mãe que é meio mal resolvido. Brigas de casais quando a mulher está grávida, as crianças absorvem tudo. Dificuldade financeira, estresse emocional que a mãe passa, tudo isso passa para a criança. Tá? E eu vou provar para você a minha teoria no decorrer do nosso bate-papo. Tá? Na próxima tela aí, nós temos a ferramenta. Essa ferramenta eu sou, quem eu sou. Então eu dividi em 4 partes. Eu dividi o Robson em 4 partes para me poder entender de onde vem essa bagunça toda. Tá? Então 25% do que você é, do que o Robson é, vem do papai e da mamãe. Por isso que é muito importante você perdoar, você amar. A primeira pessoa que a gente ama e a primeira pessoa que a gente odeia, você sabia que é a mãe e o pai? Principalmente a mãe? Porque a mãe é a primeira a dar carinho, dar amor, mas é a primeira a puxar a orelha também e falar não. Lembra dos 100 mil nãos?
Da onde veio esse sim e o não? Não é porque você era anjinho, não, porque a função das crianças é tentar se matar e os pais é não deixar. Então não faz isso, não faz aquilo. É que tem pai que exagera, né? Chama de burro, idiota, não faz isso, não faz aquilo. Qual que é a função da criança? Ela quer meter o dedo na tomada. Aí o pai fala o quê? Não pode. Tapinha na mão, não é assim? O filho ele quer pôr a mão no fogo, porque ele é curioso, né? Ele quer pular da janela, ele quer pular do berço, não é assim? Então você vai ouvindo muito não e vai tendo a sua personalidade negativa. 25% do que você é vem do seu pai, da sua mãe e também dos pais deles, dos seus avós, dos tataravós. Aí é um network muito grande para cima. Se você estudar só o seu pai e a sua mãe, você tem 25% deles. Então, quando a gente aplica essa ferramenta para um cliente, para alguém que está cara a cara comigo, eu peço para a pessoa, coloca aí algumas qualidades e defeitos da sua mãe. Agora coloca aqui do lado os defeitos e qualidades do seu pai. Aí eu percebi que o meu pai era boêmio, ele gostava de tomar uma cervejinha, ele era mulherengo, né? E eu percebi que eu também tinha um lado assim também. Tem uma época que eu queria namorar todo mundo, toda mulher do mundo era pouco, porque eu era carente de mãe, né? Você, Robson, sim, eu já tive essa fase de Brandão. O nome do meu pai é Ildeu Brando, né? Ele é conhecido como Brandão. Então eu percebi o seguinte, para que serve essa ferramenta? Para você ver quais são os defeitos da sua mãe e do seu pai, qual que é os defeitos deles e tentar ser diferente. Porque você percebe que a gente começa a repetir o padrão do pai e da mãe. Ah, eu sou estressado assim, eu puxei da minha mãe. Ah, não, eu sou assim. Às vezes você tem uma crença limitante com o dinheiro, você herdou ali do pai e da mãe, que era muito ali, muito razão, né? Não é emoção, aí você quer sonhar, você quer ser muita emoção, e eles puxam você para baixo. Deixa de ser besta. Que isso, Rob? Você vai escrever um livro para quê? Você pensa que você é quem para escrever um livro? Então, ou seja, a família vai falando muito não para você. Então, você tem um pouquinho do seu pai e da sua mãe. Então, eu percebi que o meu pai, ele era muito trabalhador, né? Eu coloquei as qualidades do meu pai e falei, pô, eu sou trabalhador também. Só não gosto de trabalhar em obra, que é muito pesado, mas eu sou trabalhador, eu gosto de fazer. Então, comecei a pegar as qualidades do meu pai e as qualidades da minha mãe. E eu percebi que eu era muito mal-humorado, eu era muito bipolar. O que é bipolar? Eu tô sorrindo, daqui a pouco eu já tava dando paulada em todo mundo, mal-humorado. Da água pro vinho assim em 5 segundos. Será que você não é assim? Aí eu percebi que tanto a minha mãe como o meu pai são assim. São aquelas pessoas muito sarristas, brincam bastante, mas do nada já quebra o pau com todo mundo e batem em todo mundo. Os filhos cresceram apanhando, nós crescemos apanhando muito. Porque a gente não era a gente, então os pais eles não tinham cultura. Então, ó, hoje em dia é até proibido bater nos filhos, mas naquela época, né? Então você começa a perceber o seguinte, nossa, cara, eu tenho muito do meu pai e da minha mãe. O que você precisa entender com essa ferramenta? Não é para você julgar seu pai e sua mãe. Porque no começo a gente pensa assim, ah, por isso que eu sou ranzinza, minha mãe é assim. Não, eu sou ignorante porque meu pai é assim, né? Meu pai tinha uma tendência a ser alcoólatra, ele morreu bebendo, para você ter uma ideia. Eu não bebo hoje em dia, não bebo nada. Por quê? Eu quis ser diferente. Essa ferramenta ela serve para você ser os seus pais melhorados. Não é para você criticar eles, entende? Então, quando você sentar com alguém para você aplicar essa ferramenta, você tem que incentivar o seu cliente, o seu coach, a não ficar criticando papai e mamãe, tá? Autoconhecimento, eu me conheço, eu já sei que eu tenho a personalidade negativa da minha mãe e tenho a personalidade positiva também. O que a minha mãe tem de bom? Eu vou enaltecer. O que o meu pai e minha mãe tem de negativos? Eu vou eliminar. É igual a ferramenta lá, SWOT, né? Da Elaine Sardelli. Você tem que fazer o SWOT para você e também para os seus pais, né? Quais são as fraquezas deles? Quais são as forças? Você tem que também separar do papai e da mamãe. Você achava que você era só você e estava tudo certo? Não. Você tem que também se desvincular, você tem que transcender os defeitos do seu pai e da sua mãe para você ser eles melhorados, até mesmo para você poder ajudar eles. Concorda? Ah, eu cresci assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Não, isso não funciona. Você tem que ser o seu pai e sua mãe melhorados, tá? Não, meu pai, a vida toda ele foi pobre, então isso é normal mesmo, isso é hereditário. Saiba que existe sim muita coisa hereditária, mas você não é obrigado a pagar os pecados ou pagar os karmas do seu pai e da sua mãe. Não, você tem que melhorar, tá? Então eu pergunto para você, o que você tem de bom e de ruim do seu pai e da sua mãe? O que você tem aí que você pode aproveitar e o que você quer eliminar? Adianta eu criticar o meu pai e ser igual a ele? Porque eu achava, a minha vida estava toda errada, eu achava que a culpa era do meu pai. O cara não tinha capacidade de me dar uma casa, né?
morava lá no barraquinho, e minha mãe, eu julgava ela. Eu achava assim, a minha mãe casou com um homem errado. Mas é o que a gente ensina, né? Ninguém casa com a pessoa errada. Tá tudo certo. Meu pai e minha mãe tinham que se conhecer, eu tinha que nascer, tinha essa minha história para acontecer, e eu preciso o quê? Dentro desse caos que é a minha família, eu até falo no livro, família busca pé, minha família vivia brigando, eu busco a paz. Dentro do caos, eu busco a paz. Tá? E aí eu descobri, pesquisando sobre a minha família, que existe um avô meu, de origem francesa, o Gonçalves vem da França, que ele era meio psicólogo, ele era meio assim, autodidata também, mas ele ajudava as pessoas. Então você vai perceber que entre os seus antepassados ali, tem muita gente que tem qualidade e que você herdou. Às vezes você herdou também um defeito de alguém que não é nem do seu pai, da sua mãe. Não tem aqueles casos que a pessoa fala assim, mas nem o pai e a mãe dele é assim. Nem o pai e a mãe dele é assim. Por que essa pessoa é assim? Às vezes você herdou do pai e do seu pai, tá? 25%. Os outros 25%, se você quiser fazer alguma pergunta aí, coloca aí, tá? Que aí a Alane Sardelli, a nossa equipe que vai passando para mim, eu vou respondendo para vocês, tá bom? Eu tô focado aqui, mas eu tô de olho. Pode perguntar aí que a gente responde, tá bom? Os outros 25%, então eu já sei que 25% vem do meu pai e da minha mãe, né? Então o que eu posso melhorar, o que eu posso eliminar, e eu vou fazer lá o SWOT do meu pai e da minha mãe também, tá bom? E também a crenças e valores, não tem lá a ferramenta crenças e valores? Qual é as crenças do meu pai e da minha mãe, quais são os valores? Então eu vou separar, porque eu estou fazendo o quê? Uma jornada íntima, eu estou descobrindo quem eu sou. Faz sentido para você o que eu estou falando? Dá para encaixar um pouquinho aí no quebra-cabeça? E eu fiquei apenas 25%. Os outros 25% vem da onde, Robson? Os outros 25% vem da escola e dos professores que você teve. Da onde, Robson, você chegou a esses números? Que ferramenta doida é essa que você criou? Pensa comigo, se até os 7 anos de idade eu ouvi 100 mil nãos contra 15 mil sims, você concorda que eu chego na escola já negativo? E aí na escola, 6, 7 anos você já começa a estudar, você passa mais tempo na escola com os professores e com seus amiguinhos de escola do que propriamente dito na sua casa. Então, ou seja, você já ouviu 100 mil nãos, você já chegou lá meio que um pestinha, vamos dizer assim, na escola. E aí os pais acham que os professores que têm que educar. Se você chega na escola negativo, o que os professores fazem? Mas não. Na minha época, não sei se é a época de vocês, mas na minha época tinha até palmatória. A gente ficava virado na sala de aula, atrás da porta, virado para a parede, quem apontava. A minha época ainda era essa época. Eu peguei essa parte. Vocês não pegaram essa parte? Então vocês não têm aí quase 40, hein? Estou chegando nos 40. Hoje não pode mais você fazer bullying, tudo, mas a gente sofria de tudo na escola na época, né? Eu lembro que eu tinha um apelido na escola, eles me chamavam de tomatão, porque eu tenho a cara redonda, a gente ia para educação física, né? Tomava só, ficava com a cara vermelha, mas eu ficava bravo. E eu corria. Quanto mais eu corria atrás dele, mais o apelido pegava na escola. Então, se você fizer uma análise, você vai lembrar de um monte de coisa que te chateou na escola, que você esqueceu, mas que hoje virou uma mágoa, virou uma crença limitante. Você não aceita aparecer muito, brilhar muito, porque reflexo da escola ainda. Professores, quem é o seu primeiro professor, a sua primeira professora? Os primeiros professores, sempre tem aquele professor ou professora que marca a nossa vida, né? Se você fizer um esforço, um exercício mental, você vai lembrar até do carro que o seu professor usava. Eu morava na favela, tá? Vamos falar o português claro aqui. É a minha história, eu posso falar do jeito que for, né? Você não pode falar favela, não. Tem que falar comunidade, é um monte de frescurinha que tem por aí. É favela sim, eu tinha vergonha de ser favelado, tá bom? Então eu tô falando de mim mesmo, ninguém vai me processar. Olha o sorriso. Então olha que interessante, eu morava na favela, tinha vergonha de morar na favela e eu estudava numa escola pertinho da favela. Olha que interessante. E quem que dava aula para mim? Com qual os amiguinhos que estudavam comigo? Os amiguinhos eram tudo daqueles que moravam também na favela, tá? Então, ou seja, era um ambiente que eu cresci, que eu vim apresentado muito, muito conturbado. Família problemática, a escola também muito problemática. O professor que dava aula para mim, na época que eu estudava, hoje tem que fazer uma faculdade para ser professor, correto? Naquela época você tinha que fazer um magistério. Não sei se tem alguém aí que é dessa época. Sabe quem foi que fez o magistério para dar aula na escola que eu estudava? Eu não vou falar o nome dele porque é antiético, tá? Mas o traficante da favela onde eu morava.
E olha que interessante, como meu pai meteu o pé, ele sumiu, eu não tive figura masculina. E eu admirava esse professor. Por quê? Porque ele era respeitado na favela, ele era respeitado pela polícia, as meninas todas admiravam ele. Sabe por quê? Porque ele se transformava em Papai Noel no Natal e dava brinquedo doce para as crianças. Então, ou seja, eu queria ser ele. Olha que merda, hein? Me desculpa o palavreado, mas olha que... A minha figura paterna era o traficante que era o professor. Eu acho que vocês aí, ninguém tem esses 25% mais ferrado que eu. Ou seja, eu teria talento hoje para ser um substituto dele, por exemplo, lá na comunidade. Depois eu vou falar para vocês o porquê que eu não me envolvi tanto ali. Nunca usei droga nem para saber o gosto, porque eu sempre me envolvi com esporte, futebol, fui jogador de futebol profissional. Então eu não tive tempo de me envolver ali com a molecadinha da favela. Mas eu perdi um irmão para as drogas. Lembra que eu falei para vocês que eu tinha 2 irmãos antes de mim? O Rogério e o Ronaldo? O Ronaldo era da equipe desse professor, desse traficante, e ele se perdeu no mundo das drogas. Ele tinha 18 anos na época. E nessa época eu estava como jogador profissional de futebol, então eu não tive tempo de me envolver. Então hoje eu faço palestras em clínicas para dependentes químicos, eu sou voluntário em várias clínicas, eu ajudo muitos usuários de droga, porque eu entendo eles, eu sei o que eles vivem, eu sei o que eles passam, porque eu vivi isso, não usando, mas convivendo com o irmão, com alguns primos, então eu sei muito bem como ajudar essas pessoas. Então hoje eu sou voluntário em várias clínicas para dependentes químicos, a gente faz um trabalho muito legal aí, eu, a Laine Sardelli, nós temos a Adriana, que também é uma psicóloga que está nos ajudando aí, e essa é a missão, levar esse conhecimento para as pessoas, tá? Então você percebe aí que 25 mil de pai e mãe estava lascado, os outros 25% também ferrou um pouco, né? Então, ou seja, quando eu comecei a aprender essas coisas, quanto mais eu aprendia, mais em depressão eu entrava. Eu pensava, meu Deus do céu. Hoje eu entendo porque que as pessoas se matam, que as pessoas cometem suicídio. Não é porque elas desistiram de viver, elas querem se livrar da dor. Elas sofrem demais, elas são perturbadas, porque ela olha para um lado, não tem base familiar. Olha para o outro, não tem base escolar. E aí o que acontece? A pessoa ela quer se livrar da dor, dói muito. Você se sentir rejeitado pelo mundo. Eu me sentia assim a vida toda. Eu tinha complexo de inferioridade, eu tinha vergonha de falar, eu tinha vergonha de me posicionar como líder. E aí eu aprendi a mudar toda essa bagunça que era a minha vida. E eu só estou em metade do Robson, hein? 50%. Vocês aguentam mais um pouquinho aí? Coloca nos comentários. Se vocês aguentar, eu falo tudo, senão a gente termina por aqui. Então, 25% de pai e mãe, eu já fiquei meio decepcionado. Falei, meu Deus, que pai é esse? Né? A minha mãe eu amo muito, mas minha mãe me ferrou, pô. Minha mãe me colocou aí um monte de crenças. Eu amo a minha mãe, mas, cara, tá tudo errado a minha vida. E aí eu comecei a entender o seguinte, que teve várias pessoas que nasceram no mesmo dia, na mesma hora que eu, mas moravam no Alphaville. E eu vim nascer logo na favela, mas por quê? Que Deus é esse? Que coisa é essa que ninguém me explica? Por quê que uns têm dinheiro, outros não têm? Uns nascem numa família harmoniosa, eu nasci nessa família de busca-pé, terrível. Então eu era triste, eu era uma pessoa que eu não tinha luz, né? Eu era um cara apagado. Mas mesmo assim tinha algo dentro de mim que me impulsionava, tinha algo dentro de mim que falava assim, cara, continua a sua jornada. Inconscientemente, Deus estava me guiando para algo maior. E os outros 25%, eu estou ainda na metade, vamos chegar nos 75%, os outros 25%, eu não sei se é a pior parte do Robson, tá? Eu não sei se é a pior parte do Robson, mas os outros 25%, ele vem justamente de tudo que te ensinaram sobre Deus e sobre religião no passado. Você tem muitas crenças limitantes da escola, pai, mãe, e a religião ferra todo mundo, hein? Corta para mim. A religião ali, todo mundo merece ser livre. Porque olha as crenças que as pessoas colocam na religião, gente. Eu não sei nem se eu conto para vocês que me dá vontade de chorar. Eu era criança, minha mãe precisava trabalhar, então ela deixava a gente com quem? Com os tios. Então eu tinha uma tia que ela era religiosa, ela era de uma religião chamada Candomblé, né? Eu já não tenho nada contra, eu acho que cada pessoa tem que ter aí a sua fé, não importa, né? Mas a minha tia, ela era mãe de santo. E eu tinha um tio, que quando eu não estava com essa tia, eu estava com um tio. Eu tinha um tio que era pastor, tenho, né? A tia já morreu, mas o tio ainda está vivo ainda. E esse tio, ele era pastor. Aí eu cresci vendo os dois brigando por religião. Eu, uma criança, eu pensava assim, qual que Deus está certo? O Deus do meu tio
ou o Deus da minha tia? Aí a gente ficava na casa da minha tia. Ela atendia as pessoas, né? Que era o ganha-pão dela. Era assim que ela ganhava dinheiro. Então ela incorporava lá os espíritos. Eu olhava para aqueles espíritos assim e eu via minha tia falando com voz de homem. Eu, misericórdia. Eu morria de medo. Eu ficava achando que aquele espírito ia incorporar em mim e nos meus irmãos. O que eu fazia? Eu, me enfiava debaixo da cama. Sabe aquelas pessoas quando chega a visita se esconde, que não quer ver ninguém? Eu era esse tipo de caipira. Você, Robson, eu. Acredite se quiser. Qualquer dia eu vou pedir para alguém daquela época gravar um depoimento para a gente colocar para vocês, que tem pessoas que não acreditam. Acha que isso é história, pro Robson fala para iludir as pessoas, mas é a minha história, tá? Aí, quando eu estava com meu tio, e a religião é algo interessante, né? Que os adultos, eles querem empurrar nas crianças, né? Eles te levam para a igreja, eles fazem você acreditar naquilo que ele acredita, eles não deixam você decidir. Eles querem que você aceite aquilo que ele está ensinando, né? Ia para a igreja do meu tio, ele me levava para onde? Para o culto. O que acontece no culto? Tem uma hora no culto que ele chama para fazer oração, né? E você acredita que na igreja evangélica também incorporava o povo? Eu morria de medo. Vem aqui para a gente fazer oração, irmão. Eu falei, eu vou nada. Vai que eu vou lá e alguém incorpora em mim. Eu morria de medo disso. Quando eu estava com meus irmãos ali, só a gente, que não tinha nenhum adulto, eu ficava com medo de algum irmão meu incorporar ali e aquele, sei lá, me atacar. Aí eu pergunto para vocês, uma pessoa que tem medo de Deus, eu tinha medo, eu não entendi o que era. Prospera na vida? Eu era travado. Eu tinha medo da religião, eu tinha medo da religiosidade das pessoas, eu tinha medo dos adultos que falavam de religião. Aí eu comecei a crescer no meio dessa bagunça toda, e eu comecei ali com 16, 17 anos, comecei a ficar doente, tomar vários tipos de remédio. Imagina, 75% do meu passado ali estava tudo meio atrapalhado, vocês concordam comigo? Aí tem muitas crenças religiosas ali que eles ensinam, por exemplo, que o rico não vai para o céu, sou pobre, mas sou honesto, né? É mais fácil uma agulha passar por baixo de um camelo passar por baixo de uma agulha do que um rico ir para o céu, uma coisa assim. Então você cresce achando que é normal ser pobre, que é bom ser pobre, você pega a raiva do rico, né? Então você começa a criar crenças que te impedem de crescer, de prosperar. Então esses 75% de quem é você, de quem é eu, de quem é todo mundo, está no passado. E você percebe quando a gente fala muito, né, no coaching, nas aulas, a gente fala muito de crenças limitantes. Aonde que vem essas crenças? Papai, mamãe, professores, amiguinhos de escola, tá? E religião e Deus. O que ensinaram para você sobre religião, sobre Deus? Se você parar para analisar, você vai ver também que muitos religiosos da sua infância tentou te empurrar uma verdade. E eles querem empurrar a verdade deles na gente, não tem jeito, né? E isso também está tudo bem, porque é o que eles acreditam, não tem nada errado com isso. Porém, uma criança não tem muito discernimento, né? Aí a família toda bagunçada. Cresci vendo meu pai e minha mãe brigar por pensão. Meu pai foi até preso por causa de pensão. Aí eu criei no meu subconsciente que casamento é uma desgraça. E eu tinha aquele discurso. Não vou casar. Eu não nasci pro amor. Aí você cresce e eu começava a atrair pessoas conforme minhas crenças. Eu atraía mulheres problemáticas. Para quê? Para que os relacionamentos façam jus às minhas crenças. Se eu criei no meu subconsciente que casamento é uma desgraça, que é briga, seja feito conforme crestes. Aí que as coisas começam a apertar, porque você começa a chegar na vida adulta, começa a viver um monte de conflitos, então você começa a repetir o padrão do seu pai e da sua mãe. Eu comecei a perceber que todo relacionamento que eu arrumava era problemático, a minha mãe também. 3 filhos com 3 homens diferentes. Então minha mãe não era um modelo de família para mim. Meu pai deve ter um monte de filho por aí que ele não registrou. Não era modelo também de pai para mim, nunca foi presente. Meu pai nunca... Sabe aquelas cartinhas de Dia dos Pais que as crianças fazem lá um te amo papai, entrega pro pai? Eu nunca entreguei papai nenhum. Sem contar que depois também eu tive muitos padrastos. Minha mãe também arrumava um monte de padrasto pra gente, né? E aí cada padrasto que ela arrumava era uma figura de pai que eu tinha. Então você que tem aí seu pai, tem sua mãe, não importa, valoriza muito. Porque, cara, eu fiquei muito bagunçado na minha cabeça. Eu não tinha estrutura familiar, então eu mentia, eu enganava as mulheres, eu era mau caráter, né? Eu até falo no livro, é muito difícil para alguém assumir, falar as coisas, porque o papel, ele aceita tudo.
Tudo que você coloca no papel, ele aceita. Eu poderia ficar aqui falando que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu sou maravilhoso, mas eu fui mau caráter, eu fui um FDP. Hoje eu sou um FDP também, mas filho de Deus perfeito. Eu mudei as crenças. Então eu desejava a mulher do outro, eu era mau caráter. Se eu pudesse me aproveitar de alguma situação, eu me aproveitava. Eu enganava, eu mentia. Aí eu falei, meu Deus, eu sou um monstro. Muitas pessoas entram em depressão porque elas descobrem que ela realmente tem um monte de crença ali. Ela não prospera, ela não cresce, nada vai. A vida não anda. Aí você começa a ter problemas na vida adulta, você casa, separa, aí você começa a perceber, meu Deus, se eu tivesse aprendido isso que o Robson está falando aqui, sei lá, 15 anos atrás, talvez eu não tinha me envolvido num monte de enrascado. Porque essas crenças, fica tudo aqui no seu... Lembra do subconsciente? Por isso que eu expliquei da mente. 95% disso você não sabe. Está inconsciente, você não lembra. E você percebe que tem a autoimagem também, né? Tem pessoas que se acham maravilhosas, né? A gente vai fazer uma sessão de coaching, um atendimento, a pessoa fica falando bem dela. Robson, eu sou bonzinho, eu sou legal, mas ó, só me dou mal, Robson, a pessoa se aproveita de mim. Mas no fundo, é as crenças dela que tá atraindo pessoas assim, igual a ela. Quanto mais a pessoa fala do outro, mais eu entendo ela. E aí eu comecei a perceber que eu tinha esse discurso de vítima também. Eu ia conversar com as pessoas, eu falava, cara, eu não tenho pai, minha mãe só trabalha, não dá atenção pra gente, eu não tenho amigos, e eu ficava colocando a culpa no mundo, eu achava o mundo injusto. Eu via meus amiguinhos com os pais levando meus amiguinhos na escola de carro, eu morria de inveja daquilo. Eu tinha, sabe, eu ficava me sentindo mal. Pô, porque meu pai não me leva também de carro? Meu pai nem carro tem, cara. Meu pai só vem aqui em casa pra brigar com a minha mãe, cara, é um rolo do caramba. Então, ou seja, eu tinha meio que... Eu era uma pessoa muito triste, eu levava uma vida medíocre. Então hoje eu entendo as pessoas. Tem pessoas que falam assim, Robson, eu converso com você, cara, eu vejo que você não me julga, que você me entende, porque eu sei o que é se sentir complexado, eu sei o que é se sentir abaixo da linha da vida, eu sei o que é buscar uma luz e não ter, porque o mundo já tem crítico demais, então eu me posicionei numa postura de procurar não julgar tanto. É impossível você não julgar 100%, tá? Porque nós temos a razão e a emoção. Mas eu procuro, sabe, às vezes eu me policio para não ficar julgando, não ficar criticando. É por isso que na primeira live que eu fiz, eu indiquei o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, porque vai ensinar você a entender as pessoas, para extrair delas o melhor. Então, para mim poder extrair o melhor seu, que está me ouvindo agora, eu preciso te explicar como é que você funciona, como é que funciona a sua mente e da onde vem esse monte de coisa que você não consegue resolver. Então, se o seu pai e sua mãe aí foram prósperos, têm cultura, são pessoas inteligentes, você herdou isso deles. Se não, tá tudo bem. Você pode desenvolver a sua sabedoria, a sua inteligência, não tem problema. Esse conhecimento não é para você ficar criticando ou julgando ninguém do seu passado, nem mãe, nem pai, nem professores. É para você fazer o quê? Se conhecer, eu estou me conhecendo. Tem pessoas que eu começo a fazer essa mesma palestra, essa mesma aula para elas, e elas falam, nossa, Robson, tá caindo um monte de ficha, cartão, tá caindo tudo aqui. Meu Deus, cara, eu tenho muita coisa para trabalhar que eu nem sabia. Né? Tanto é que no pergaminho lá fala, né? Eu perdoo meus pais, parentes, professores, pela forma que me trataram e me educaram. Quando eu ensino essa aula para as pessoas, depois que ela lê o pergaminho, ela fala, Robson, depois da sua aula eu comecei a entender o pergaminho. Para que serve o pergaminho? Para você ler ele todo dia, para reprogramar essas crenças que estão no seu passado. Lembra do subconsciente lá? Que é 95%, você não lembra. Então você começa a ler o pergaminho, você, eu perdoo meus pais, parentes, professores, pela forma como me trataram e me educaram. O sistema é o que? O sistema? Pai, mãe, família, certo? Professores, alunos de infância e o que te ensinaram de religião. Esse é o sistema que a gente chama, que forma o seu mindset. O que é mindset? Modelo mental, mapa mental. Como que você enxerga o mundo? Através desses 75%. Que coisa, não? Como que eu faço então, Robson, para fazer coach com uma pessoa? Desenhar o futuro dela se o passado dela está todo bagunçado. Então a gente ensina essa ferramenta para ela fazer as reflexões, né? Quais são as crenças religiosas que você tem? Lembra lá que a Alain ensinou nas ferramentas de crenças e valores? Quais são as crenças? O pior não é você ter crença, o pior é você herdar a crença dos outros. Quando a gente faz lá a terapia do renascimento, a gente explica o quê? Eu não sou as crenças do meu pai e da minha mãe. Eles acreditam nisso, tudo bem, eles não tiveram informação. Hoje eu tenho informação, né? Você não é a rigidez dos professores.
e nem a forma deles de educar, porque os professores também são rígidos. Eu lembro que eu era muito atentado, eu não era santo. Eu ia para a diretoria direto. Você tem autorresponsabilidade para dizer e assumir que você era um pestinha também? Eu vivia na diretoria, eu era terrível, eu metia o terror. Eu não tinha amor em casa, eu queria descontar minha raiva no mundo. Quem é o mundo? A escola. Eu sofria bullying? Sofria, Rosa, mas eu não sou vítima do mundo não. Eu fazia mais bullying do que eu sofria. Era uma forma de eu me proteger, era atacando as outras crianças. Então eu brigava, eu fazia as crianças ir buscar merenda para mim na escola. Então, ou seja, isso também vai criando os pequenos karma. O que é karma? Ação e reação. Você vai plantando que você vai colher. Aí a vida adulta você colhe tudo as cagadas que você fez no passado também, tá? Tudo bem, Robson. Eu tô metendo medo em você, né? Você tá todo programado negativamente. Porém, existe uma luz aí no começo do túnel, não é no final do túnel não. A gente está no começo do túnel. Os outros 25% vem da onde, Robson? Os outros 25% é a sua salvação, é o presente. Até agora você está repetindo crenças e padrões de um monte de gente, correto? A partir de agora, você consegue mudar todo esse passado porque é o seu presente. Os outros 25% é o atual momento que você se encontra na sua vida hoje. Só que eu tenho uma notícia também não tão boa. É boa e ao mesmo tempo não tão boa. É boa por quê? Porque só depende de você mudar tudo. E não é tão boa por quê? Porque é uma decisão muito difícil. Por quê, Robson? Porque você é a soma das 5 pessoas que você passa a maior parte do seu tempo. Você é a soma do seu passado, né? Porém, hoje, você atrai as 5 pessoas que estão próximas de você atrai pessoas igual a você. Com a mente toda lascada no passado, tudo ferrado financeiramente. Se você tiver quebrado financeiramente, você pode ver que as 5 pessoas que convivem com você, que está mais perto de você, está mais ou menos no mesmo nível. Coisa, né? Por que é não tão boa, Robson? Porque você aprendeu tudo isso, você não vai julgar o seu melhor amigo, chamar ele de pobre. Não quero pobre perto de mim, não. Você vai começar o quê? Ter amor pela humanidade, você vai começar a entender que você precisa mudar suas crenças, só depende de você. Você não precisa se afastar de ninguém, porque o seu amor ele vai ser tão grande que a sua energia, a sua mudança vai ajudar as pessoas que estão próximas de você. Aí, se você é a soma das 5 pessoas que você passa a maior parte do tempo, a minha mãe, ela vivia conectada em programa policial. Sabe esses programas de meio-dia, que só passa notícia ruim? Até hoje é assim, não tem como mudar a crença dela, né? Eu vivia com a minha mãe. Aí nessa época eu tava já, eu mesmo com toda essa mágoa do meu pai, eu procurei o meu pai para me harmonizar com ele. E aí eu ia no meu pai, o meu pai estava assistindo lá o Corta Pra Mim. Então onde eu ia era notícia negativa. Na época eu era jogador de futebol e gostava de pagode. Jogador de futebol só pensa em boêmia. Pagodeiro só pensa em quê? Em mulherada. Então, ou seja, eu estava repetindo o padrão do meu pai e da minha mãe. Aí eu pensei, meu Deus do céu. Trabalhava numa firma, ganhava R$ 800 por mês, uma firma de varal, e não conseguia prosperar, né? Ganhava dinheiro, gastava dinheiro, não tinha prosperidade, não tinha nada, morava lá na favela ainda, e eu comecei a entender que eu precisava realmente mudar o meu presente, eu precisava conviver com pessoas mais prósperas, eu precisava melhorar as pessoas, estar perto de pessoas que têm cultura, que me ensinasse algo, né? Eu até coloquei aqui numa observação na folha, se afaste das pessoas que você não aprenda nada. Não é para você buscar só pessoas que têm dinheiro. Hoje, por exemplo, essa live só está acontecendo por causa de um jovem de 15 anos, o Juan, que eu já falei para vocês dele aqui. Ele que chefia aqui a equipe, ele é o líder, 15 anos. E vai falar alguma coisa do contrário, que ele aperta o botão e sai do ar. Ele é o gênio aqui por trás, 15 anos. Ou seja, você tem que estar perto de pessoas que você aprenda coisas, que você possa somar pelo menos. Foi nessa época que eu comecei a aprender sobre coaching, PNL, eu comecei nas palestras de prosperidade, eu conheci a Seishonoye, que é uma filosofia de vida que visa melhorar o pensamento das pessoas. Eu comecei a conhecer o mundo dos negócios, onde pessoas prósperas, focadas em ganhar dinheiro, eu comecei a melhorar minha vestimenta, eu comecei a trocar aquelas roupas de pagodeiro por terno e gravata, eu comecei a mudar. E aí sim, eu comecei a praticar a gratidão. O que é a gratidão? Papai e mamãe, muito obrigado. Professores, muito obrigado. Foi aí que eu comecei a ler livros, que eu fui numa palestra de empreendedorismo,
E o palestrante falou o seguinte: existem dois tipos de pessoas na vida. As pessoas ricas, prósperas e felizes. Eu queria ser isso. Você quer ser isso? Deixa eu olhar nos seus olhos. Para criar o rapport aqui. Ó. Você quer ser próspero, rico e feliz? Quer? E aí ele falou, e tem assim, o segundo tipo de pessoas. Pessoas que não lê. Aí eu fiz assim, ó. Falei, meu Deus do céu. É por isso que eu tô com a minha vida toda atrapalhada, toda um emaranhado de negatividades. O meu passado tá todo emaranhado de negatividades. O meu presente eu só ando com pagodeiro, futebolista, pai e mãe, tudo negativo. Né? E eu não leio, nem a Bíblia eu lia. Falei, meu Deus, vou começar a ler correndo. Aí indicaram um livro nessa palestra de empreendedorismo chamado Os Segredos da Mente Milionária. Opa, comprei. Aí indicaram outro livro na outra palestra, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Comprei, comecei a ler livros. E cada livro que eu lia, eu pegava alguns trechos e falei, isso aqui é meu subconsciente. Eu já tinha entendido que o meu subconsciente estava negativo. Falei, isso aqui é bom para o meu negativo. E comecei a escrever trechos. O Maior Vendedor do Mundo, de Og Mandino, Os Segredos, os Milionários da Bíblia Sagrada, A Lei da Atração. E comecei a juntar. E foi aí que surgiu o Pergaminho do Sucesso, que eu fiz para mim. Que é a soma de mais de 10 livros aí. Então tem lá Napoleão Hill, Pensa em Riqueza, tem vários livros. Então eu comecei a escrever o que eu precisava para mim e as minhas metas financeiras. Eu falei, cara, vou reprogramar minha mente e vou começar a fazer muito obrigado por dia. 10 mil muito obrigado por dia é uma ferramenta também que a gente ensina para quem é muito reclamão. Você é reclamão, reclamona, fica colocando a culpa nos outros. Eu entendi que no primeiro impacto, quando você ouve tudo isso que eu estou falando, você começa a se sentir vítima. Meu Deus, é por isso que eu estou enrolado na minha vida. Meu pai, minha mãe, professor, cara, eu sou vítima. Faz uma cara de vítima para mim dar uma olhada para você. Faz uma carinha de vítima. Você está com dó de você mesmo? Você sabia que o pior sentimento que tem no mundo é autocomiseração? Você sabe o que é autocomiseração? Quem sabe me dizer? Eu era o rei da autocomiseração. Sabe o que é isso? Ter dó de você mesmo. Né? Eu ficava com dó de mim mesmo. Eu falei, gente do céu, olha a família que eu nasci. Dá um desconto para mim, ô mundo. Para aí que eu quero descer essa nave. Por isso que as pessoas tiram a vida, porque elas não vê mais luz. A vida dela tá tão negativa que ela não vê, ela não tem referência, ela não tem nada, ela começa a sentir dor. Porém, esses 25% é aí que entra o coaching. A gente vai ajudar você a desenhar o seu futuro para que você se torne uma pessoa melhor. Eu comecei a praticar 10 mil muito obrigado por dia. Eu trabalhava numa fábrica de varal, aqui em Cajamar, e eu trabalhava numa curvadeira. Sabe aqueles varal de apartamento, que é quadrado assim? Que é um tubo grande, passa por uma máquina, dobra ele para ficar quadrado. Então é 4 dobras. Eu trabalhava fazendo essas dobras. Eu dobrava os tubos. E aí eu comecei a contar, cada tubo era 4 dobras. Então era 4, muito obrigado. E aí eu comecei a contar, eu percebi que em 3 horas falando muito obrigado, dava 10 mil muito obrigado por dia. Então eu pegava ali, que era das 7 da manhã até as 10h30, que é o horário do café da manhã lá na empresa, eu ficava contando, muito obrigado, não falava com ninguém, muito obrigado, 10 mil. 6 meses depois, o meu mindset mudou tanto, eu comecei a sentir tanta gratidão, que eu saí do barraquinho, eu ganhei um apartamento de forma inesperada. A gratidão é o fermento da vida. Sabe como você vai reprogramar o seu subconsciente? Lendo pergaminho, lendo livros que encorajam a mente e também praticando a gratidão. Né? A gente sempre está falando de gratidão, a Alain está falando de gratidão, os professores, os Red Train estão sempre falando de gratidão. Gratidão é o que faz você se livrar desse passado perturbador, desse caos, e você criar aí um futuro mais próspero. E esse futuro só depende única e exclusivamente de você, tá? Toma uma aguinha. Toma uma água aqui para respirar, que o negócio é feio. Então, se você parar para analisar, você vai pegar essa ferramenta Quem Eu Sou e vai pegar a outra ferramenta que a Alain ensinou também, a Roda da Vida, e você vai fazer a Roda da Vida dessa ferramenta que eu estou te falando. Então, você vai pegar lá como que está a vida nas 5 áreas da sua família, das pessoas que estão próximas de você. Aí você vai perceber
que uma luz brilhou, porque você percebe que só depende de você e de mais ninguém. Aí eu comecei a ficar feliz, porque eu comecei a ler livros. Quando eu lancei esse meu livro, Você Merece Livro, eu já tinha lido 430 livros. Eu comecei a devorar os livros, eu comecei a aprender um monte de histórias, eu comecei a me inspirar em pessoas de sucesso, eu comecei a melhorar como ser humano, eu comecei a desenvolver inteligência emocional. Porque nesse emaranhado todo, lembra que ninguém nasce na família errada? Então você imagina, se a minha família era a família Buscapé e eu tinha esse discurso, você imagina que eu era tipo um soldado. Eu brigava com a família, eu era arrogante, eu era sem paciência. Então eu achava que eu estava na família errada. Será que você não está aí na família errada? Aproveita aí para deixar uns likes, para deixar comentário aí. Vamos pergunte aí alguma coisa que você queira perguntar, tá? Nós temos aqui, o pessoal vai passar para mim as perguntas. Daqui a pouco eu vou abrir para perguntas e respostas. Mas se você entender que esses 25% seu atual, ele muda todo o seu passado e ele muda todo o seu futuro, você vai perceber que só depende de você. Que você é o capitão da sua vida. Nós estamos passando aí por uma pandemia mundial, mas a pior pandemia é a pandemia mental. É a pandemia mental. Porque as pessoas estão com o emocional que ela já vem desse monte de negatividades, aí ela se depara com essa dificuldade, né? Estava conversando com algumas pessoas essa semana, Robson, meu auxílio emergencial não sai, eu estou muito preocupado, eu estou desesperado porque eu não tenho dinheiro para mais nada. Eu falei, calma, respira, faz uma oração, agradece a Deus que vai aparecer, que vai sair, vai ser liberado o seu dinheiro. E muitas pessoas falam, nossa, Robson, já está saindo mesmo o meu dinheiro. Então calma, tenha paciência. Quem eu sou? Você sabe quem você é, de onde você veio? É por isso que hoje eu não aceito crítica de ninguém. Sabe por quê? Porque não existe crítica construtiva. As pessoas, muitas vezes, elas conhecem o seu nome, elas não conhecem a sua história, elas não sabem o que você passou. Então não aceite crítica de ninguém, não. Não seja arrogante com ninguém, mas não aceite. Quando alguém falar para você que você é isso e aquilo, diga para a pessoa assim, é os seus olhos. Quando alguém fizer uma crítica para você, você diz, é os seus olhos, né? São os seus olhos, eu não me enxergo assim. Quando alguém te fizer um elogio, você fale assim, eu aceito e reconheço. Sabe por quê? Nesse eu sou aqui, nessa ferramenta, eu cresci, ninguém me ensinou a demonstrar carinho. Eu só via minha família brigando, não via ninguém trocando carinho, falando você é muito importante para mim. E aí eu desenvolvi também essa inteligência emocional de falar para as pessoas o quanto elas são importantes para mim. Né? Nós temos aqui o Juan de 15 anos. Se eu não falar que ele é importante, que ele é um cara que está ajudando muita gente, como é que ele vai saber? Eu não posso deixar isso na minha mente, eu tenho que externar o meu carinho por ele, pela equipe, pelas pessoas que estão com a gente. Vocês concordam comigo? Então hoje, vocês separam um tempo para você começar a mudar o seu passado. Como que muda o passado? Se os seus pais estiverem vivos ainda, mande uma mensagem, ligue, fala que você ama, fala que é muito importante para você. Se a pessoa já não está entre nós, faça uma oração de gratidão, seja lá onde ela estiver, ela vai sentir essa gratidão sua. As pessoas ao seu redor, a sua família, começam a demonstrar carinho. Eu costumo dizer que no começo vai ser difícil, porque as pessoas não estão acostumadas com a sua mudança. Mas a melhor coisa que aconteceu com você foi vir parar nessa live, foi vir parar nesse instituto, Você Merece Livro, onde não é um instituto que é do Robson, é de todo mundo. Se tornou aí uma filosofia de vida onde a nossa missão é aumentar essa comunidade, se tornar uma corrente do bem, onde a gente quer ensinar para as pessoas que elas podem mudar a vida delas, elas não precisam tirar a vida delas. Né? É igual uma palestra que eu vi do Marco Antônio de Paula, ele falando da água. Né? O ser humano ele é uma água limpa. Aí vem lá o pai e a mãe, vai colocando crenças que são as sujeiras. Você pode colocar lá sujeira na água, mas não é a água que está suja. Se você filtrar essa água, ela se torna límpida de novo. O ser humano é assim. Então não importa o que a vida fez com você, não importa o que o pai, a mãe, os professores, o que fizeram de você. Se você está muito amarrotado, se você está muito magoado, é só você voltar sua mente para a luz, né? Perguntaram uma vez, Albert Einstein, ele estava numa sala de aula, e eu lembro que essa história que eu vou contar para vocês agora contribuiu para me desenvolver essa ferramenta. Albert Einstein já estava ali no começo da aula, ali na fase ali adolescente, e ele já estava estudando física. E um professor ateu,
Ele gostava de afrontar as crianças, principalmente afrontar a crença religiosa dos outros. Porque tem dois perfis de pessoas, aquelas que acreditam em Deus se tornam fanáticas na religião, e aquelas que não acreditam em Deus são fanáticos também, quer denegrir a imagem de quem acredita. E esse professor ateu, ele sempre fazia algum discurso contra Deus, que Deus não existe, que esse mundo está bagunçado, as pessoas ficam iludidas, acreditando em Deus. E aí esse professor falou para um aluno, para ele assim, que Deus não existia. Por quê? Porque o mundo estava bagunçado. Se Deus existisse, não ia ter tanta injustiça, não ia ter tanta coisa negativa no mundo, tá? E aí Albert Einstein perguntou para o professor o seguinte, falou, professor, deixa eu te fazer uma pergunta. O frio existe? Aí o professor, existe. Ele falou, não, o frio não existe, professor. O frio é a ausência de calor, segundo as leis físico-químicas. Então não existe. Aí Albert Einstein, ele questionou ali e falou assim, Aí ele, posso fazer outra pergunta, professor? Pode. Professor, o escuro existe? A escuridão existe? Aí o professor falou, existe. Tá de dia, quando tá de noite tá escuro. Ele falou, não, professor, segundo as leis físico-químicas, a escuridão é a ausência de luz. E esse professor, ele tinha um discurso, falava muito do mal, que o mal existia, que Deus é balela, que não sei o que e tal. Aí Albert Einstein pegou e concluiu. Isso ele era adolescente ainda, tá? Ele concluiu e falou para o professor o seguinte, professor, o mal é igual ao frio e é igual à escuridão, ele não existe. O mal, ele nada mais é que a ausência de Deus. Quando você ilumina a sua mente, você entende que você não precisa ficar nesse emaranhado negativo, eu sou. Eu estou falando que você é esse monte de coisa, mas você também não é isso. Você é luz, você é bem, você vem da fonte criadora que é Deus. Então, ou seja, por que a gente explica essa ferramenta? Para a pessoa entender por que a vida dela está bagunçada. Mas nem isso existe. O passado também não existe. Você tem que pôr na sua cabeça que você é luz. Que existe Deus que é luz. Se você se conectar com ele, o mal desaparece. Sabe esse monte de coisa que eu falei para você? Esquece tudo isso. Acende a luz. Acende a tocha. Se torna limpo de novo. Se você errou, peça perdão. Se você magoou, peça perdão. Se alguém te magoou, perdoe. É por isso que a gente vai estar lançando para vocês o pergaminho do perdão. Para você poder ler esse pergaminho do perdão todos os dias e tirar esse monte de negatividade. Por quê? Eu estou explicando tudo isso para você entender porque muitas vezes você está travado. Porém, esquece tudo isso. Não existe também. Eu sou quem eu sou? Eu sou luz, eu sou filho de Deus. Eu sou esse monte de coisas emaranhadas até eu não saber que eu era luz, que eu era límpido, que eu sou da fonte. Então, ou seja, digamos que você hoje está sujo, correto? Se você se iluminar, lembra do 95% da mente? Você usa só 5%. Se você começar a usar um pouquinho mais da sua mente, você prospera, você ilumina, você ajuda pessoas. Temos perguntas? Tem. A Beth está perguntando assim, Robson, como fazer quando você tem uma pessoa ao seu lado totalmente sem paciência e se acha azarado, que tudo para ele dá errado? Como agir com ela? Repete a pergunta, que eu vou até respirar para te responder. Robson, como fazer quando você tem uma pessoa ao seu lado totalmente sem paciência e se acha azarado, que tudo para ele dá errado? Como agir com ele? Amorosidade, oração do perdão, entender que nada acontece por acaso. Se você está perto dessa pessoa, semelhante se atrai. Alguma coisa você tem de semelhante com essa pessoa. Então, ou seja, só o amor constrói pontes indestrutíveis. Então, o amor ele é incondicional. As pessoas confundem muito, As pessoas elas colocam muita culpa no outro. Porém, o que é amor? Amor é aceitar o outro do jeito que ele é. Eu não quero mudar. Você não precisa mudar essa pessoa. Apenas aceite essa pessoa. O dia que essa pessoa estiver reclamando, você vai falando para a pessoa que não. Conta a história aqui do Albert Einstein. Fala para a pessoa, olha, você não é azarada, é porque você está acreditando no azar. Mas para isso você tem que ser exemplo. Será que você é exemplo? Você é positiva? Você está sempre se melhorando? Quando a pessoa vê a mudança em você, o cônjuge, o pai, a mãe, eles começam a ver a sua mudança, elas mudam também. A minha mãe era a pessoa que mais convivia comigo, Então, hoje a minha mãe, eu sou o coach da minha mãe, tudo que eu falo, ela assina embaixo, ela me admira, ela fala muito bem de mim para onde ela vai, porque ela viu a minha mudança. Eu era um carvãozinho e eu me tornei límpido, eu comecei a amar minha mãe, eu chamo ela hoje de mamãe,
O meu pai faleceu faz 2 anos, mas eu chamava ele de papai. Eu me harmonizei com meu pai e com a minha mãe. Me harmonizei com os professores. E a pessoa que está ao seu lado, se for marido ou esposa, ele é reflexo dessas crenças que você tem de pai e mãe. Então, perdoa papai, que o seu marido muda. Tá? Ou se é esposa, a esposa muda também. Mais alguma pergunta? Não, não tem nenhuma pergunta. Só concluindo, você falou que antes você tinha muita dificuldade nos relacionamentos e depois. Mudou isso? Mudou as crenças? Aí depois que eu realmente percebi que eu tinha muitas crenças ali, que eu cresci, eu condicionei o meu subconsciente, eu acreditava que casamento, relacionamentos era uma desgraça, o que eu fiz? Eu comecei a desenhar o meu futuro. Não é o coach? Nós temos a ferramenta lá, né, a Rota da Fortuna. Eu comecei a colocar no papel o tipo de relacionamento que eu queria para minha vida. Lembra que eu falei para vocês que isso daqui tudo você esquece? Que agora o seu futuro está assim, ó. Tá em branco para você desenhar o que você quer. Então, ou seja, eu me conheço, eu sou, né? Então, ou seja, eu tenho um monte de coisa ali do meu pai e da minha mãe que eu tenho que melhorar, eu tenho que eliminar umas coisas e enaltecer outras. Então, ou seja, daqui para frente eu vou construir o meu futuro. Se meu pai e minha mãe não foi feliz no amor, eu vou quebrar esse paradigma e eu vou ser diferente. Só que para isso você precisa pôr no papel, né? Nós temos uma ferramenta chamada Rota da Fortuna, que a gente ensina você a desenhar o seu futuro. Que tipo de mulher você quer? Não tem a saúde familiar? Então eu já tinha um discurso assim. O meu discurso era, eu não nasci pro amor. Eu não nasci pro amor, eu vou ficar sozinho. Pego, mas não me apego, não quero papo com ninguém. Eu tinha esse discurso, não tenho vergonha de falar. Aí eu falei, não, peraí. Quais são as crenças do meu pai e da minha mãe que eu preciso mudar? Eu preciso construir um casamento perfeito, eu preciso construir um relacionamento que eu quero para minha vida. Então, ou seja, eu já sei o tipo de mulher que eu não quero. As mulheres que eu atraí eram problemáticas, ciumentas, loucas. Era tudo difícil as mulheres que eu arrumava. Aí eu comecei a escrever no papel o tipo de mulher que eu queria. Aí eu escrevi lá, eu quero uma esposa meiga, dócil, calma, bonita, sexy. Né? Comecei a desenhar o tipo de mulher que eu queria para minha vida. Porque o que eu não queria, eu já sabia, eu não quero isso. Então, eu aprendi a focar no que eu quero, correto? Não é isso que você está aprendendo aqui nas aulas com a gente? Então, o que você quer? Então, eu quero uma esposa assim, assim, assim. E embaixo eu coloquei uma observação. Observação, já que é para pedir, vamos pedir certo, que não fale muito. Pouco tempo depois, eu comecei a ler o pergaminho para reprogramar a minha mente. Pouco tempo depois, eu conheci a esposa ideal, a minha alma gêmea, que era exatamente do jeito que eu desenhei, e um pouquinho mais. Então, gente, Deus, se você se conectar com Ele e pedir certo, é que a maioria das pessoas não sabe pedir. Volta na ferramenta lá dos desejos, né, de você escrever os seus desejos, e ensina sua mente pedir certo, focar certo. E aí você vai conseguir transcender essa mente, que esse karma coletivo de sofrimento, tá? Lembra lá dos 95% do subconsciente? Então você vai começar a escrever, dar uma ordem para sua mente, porque a mente, por que o nome da mente é mente? Você sabe me dizer? Porque a mente, ela mente para você. Conscientemente é 5%, correto? Então você vai numa igreja, você vai numa palestra de coaching e você fala, nossa, é isso, eu vou mudar a minha vida conscientemente. Só que o subconsciente não é mais forte? Quando você desligar a live, quando você desligar esse vídeo, a sua mente já vai estar dizendo para você, não, isso é tudo balela, você já vai estar negativo de novo. Por isso que é importante você estar sempre fazendo diário de bordo, um pouquinho todo dia. Não pense que você vai mudar da noite pro dia não, tá? Você ainda vai fazer algumas cagadas, vai ter uns altos e baixos, e tá tudo bem, é normal, tá? Ó, em um dia, quando você começa a fazer coach, você anima e desanima 100 vezes. Você anima, aí lembra do... anima e desanima com algum problema. Aí lembra do Robson, da Alane, de alguma aula, você anima de novo. Aí daqui a pouco alguma coisa acontece na sua vida, você desanima de novo. Anima e desanima 10 vezes no mesmo dia. Então tenha paciência com você mesmo, não seja duro demais com você mesmo. Pode perguntar. Tem um comentário da Shirley dizendo que ela tem muita dificuldade em externalizar os sentimentos dela. Um comentário. Começa a falar que você não tem dificuldade, começa a abraçar todo mundo. Falo com facilidade sobre mim. Isso, né? Aí. Começa a falar que você é amorosa, começa a falar que tudo é fácil para você. Você não tem dificuldade de nada, é você que está criando. E isso aí é um paradigma. Eu lembro que quando eu comecei a entender essas coisas, eu também tinha essa dificuldade. Aí eu falei, quer saber?
Porque no curso que eu fiz de terapeuta emocional, eles ensinavam você chegar na pessoa mesmo e falar assim, ó, você é muito importante para mim, e dar um abraço na pessoa. Só que eu era tão bloqueado, eu tinha um muro tão grande entre mim e minha família, que eu não conseguia. Aí eu comecei a mandar mensagem, na época era SMS, não tinha o WhatsApp igual nós temos hoje. E eu comecei a mandar, você é muito importante para mim, mamãe, eu te amo. Comecei a mandar, ligar para algumas pessoas próximas, amigos. E tanto é, a minha mudança foi tão grande que as pessoas da minha família achavam que eu ia me matar e eu estava me despedindo. Olha isso, como era difícil. Aí eu abraçava a árvore como se estivesse abraçando a minha mãe. Começa a treinar. Coaching é treinamento, você tem que treinar, não tem jeito. A Mônica está pergunto, e se eu não sei as minhas crenças, como descobrir? Fazendo a aula, as crenças, a Lani tem uma ferramenta ali que ensina você, se você praticar certinho o que tem aí nessas ferramentas iniciais aí, você vai aprender que você tem muitas crenças. E a gente diz também, tem muitas crenças que a gente não sabe mesmo. Por isso que, na dúvida, leia o pergaminho. Porque tem pessoas, gente, que não tem noção. Tem pessoas que... Lembra que o louco não sabe que é louco? Tem pessoas que já chegou em mim e falaram assim, Robson, eu não vou ler o pergaminho não, cara. Não tem essas crenças negativas não. Olha isso. Eu não tenho crença não. Então, às vezes, você não sabe. Então, leia o pergaminho, leia livros. Começa a fazer autoafirmações para você, tá bom? A gente muda mesmo sem saber que tem, né? Exatamente. A Cícera tá falando assim, engraçado, fiz isso com as noras ideais para os meus filhos e elas apareceram. Agora eu vou fazer comigo. Olha aí. Se você desenhar aqui e sentir no coração que você já tem, você vai ter. Essa é a lei da atração. Pensamentos materializam coisas. Só que você tem que pensar certo. Você tem que pensar certo. Tem muita gente fazendo oração ao contrário. Vou dar um exemplo para você antes da Ana de fazer a próxima pergunta. Tem pessoas que eu mando parar de fazer a oração do perdão. Você sabe por quê? Porque quanto mais a pessoa faz a oração do perdão, mais ela lembra da raiva que a pessoa fez e mais raiva aumenta. Aí eu falo assim, ó, para com essa palhaçada do perdão e começa a fazer 10 mil muito obrigado para essa pessoa por dia. Porque a gratidão cura tudo. Para que eu ficar fazendo oração do perdão para poder lembrar que a pessoa me ferrou? Não, esquece. Tem pessoas que a oração do perdão dá um efeito errado. Então, ou seja, gratidão, muito obrigado. Lembra da pessoa? Muito obrigado. Eu nunca perco. Ou eu ganho ou eu aprendo. Se você aprender essa frase e começar a treinar ela, eu nunca perco. Ou eu ganho ou eu aprendo. Então, quem errou comigo, eu não perdi, eu aprendi. Você vai aprendendo, você vai tendo experiência. Mais alguma pergunta? A Márcia, Robson, fui casada por 27 anos e me separei dele umas 5 vezes. Mas hoje estamos divorciados. O que será que essas idas e voltas? Porque nem eu mesmo sei, nem eu sei. Karma que um dia passa. Karma. Você karma que um dia vai passar. É que existe assim, existe casais que eles têm uma missão de amor mesmo. Já existe um contrato, um trato. Antes de vocês virem para cá, vocês vão se encontrar, construir família, prosperar, passar por altos e baixos juntos, e o amor de vocês vai só aumentar. E tem alguns relacionamentos que a gente chama de relacionamentos kármicos, que é aquele relacionamento de ajuste de conta, que você precisa se harmonizar e se perdoar. Por que, Robson, esses altos e baixos? Justamente para que vocês manifestem amor e se perdoem, para se amar. Então a gente orienta que você faça aí também o Ho'oponopono, que depois a gente vai ensinar, eu e a Lani, numa outra aula, a gente vai falar do pergaminho do perdão e do Ho'oponopono. Gente, o coach, Robson, tem que ficar falando dessas coisas de orações? A gente ensina que sim. Peraí, que parou. O que foi, será? O celular desligou. Mas você não tá carregando? Não, o microfone tá funcionando. Pode falar. Não? Uhum. Então a gente vai continuar falando disso. Robson, mas o instituto de vocês é diferente, né? Ele ensina oração, ensina a perdoar, ensina várias coisas que em outros lugares não ensina. Porque o nosso instituto ele é diferente. Ele passou de ser um instituto e se tornou uma filosofia de vida. Por isso que a gente ensina a perdoar, por isso que a gente ensina vocês se harmonizar com o seu passado. Então a melhor forma que tem de você ser livre é você se harmonizando com todo esse passado, com todas essas negatividades suas do passado. Tá rolando aí normal, Wagner? Tá vendo? Tá só ouvindo a voz? Como é que tá aí? Tá só ouvindo a voz, mas tá vendo uma imagem travada. Mas a imagem tá indo? Mas vamos finalizar, para não correr o risco do celular parar. Nós vamos de vez. finalizando assim a nossa live. Muito obrigado aí pela presença de vocês. Alguma pergunta aí, vocês façam aí no grupo, ou chama a gente aí que a gente vai respondendo.
Sucesso, sucesso, sucesso! Sucesso!